que é o maior depósito de vídeos do planeta, e as pessoas podem ouvir esta palavra em qualquer lugar, em qualquer tempo, a qualquer hora. Então, repetindo, para pegar o início da palavra, Romanos capítulo 12. Diga 12. Isso não é bom. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Acompanhe aí, por favor. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, diga transformai-vos, pela renovação, diga renovação, vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda a igreja? Amém? Eu tive um professor de português. Olha, não sei como que Deus faz as coisas, né? Porque tem uma pessoa que é completamente apaixonada por matemática. O cara faz cálculo estrutural, tem uma visão espacial fantástica. Outros apaixonados por biologia, química, física. Outros pelo vernáculo Camões, ou seja, língua portuguesa, pelo idioma de Camões, Portugal. E esse professor ensinou algo que eu jamais esqueci. Ele era professor universitário, corrigia as provas de vestibular da UFRJ. Então, alguém que sabe muito português, muito. Aquela pessoa que, meu Deus. E ele ensinou uma coisa aos alunos, que é, para entender um texto, você precisa pegar as orações completas, as ideias completas e desencaixá-las. Ou seja, colocar uma frase na forma passiva ou na forma ativa. Colocar uma frase na forma ativa ou na forma passiva. Trocar o complemento nominal pelo complemento verbal, trocar o objeto direto pelo indireto, bagunçar o texto para entender o contexto. E ele ensinou, quando você ler um texto, leia o fim pelo começo, comece pelo fim, inverta com o meio, porque quando a gente escreve, a nossa mente já sabe todo, e ela vai escrevendo em pedaços. E às vezes é importante você ler o fim para entender o começo, e às vezes é importante ler o meio. Eu mesmo, às vezes, pego um livro já vou no final. Por exemplo, manual. Manual, tudo que eu tenho serve manual, mas eu coloco na página que fala da especificação técnica, lá no final. Quantos volts, etc., eu já queimei muito equipamento. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Meu irmão, o dia que eu li Romanos 12:2, fazendo isso, eu levei uau, digo uau. Porque o texto profundo é esse. Mas vamos fazer uma experiência, não é alterar a vida, não. Não é inverter, não é manipular. É apenas tentar entender a cabeça do apóstolo que recebeu a inspiração do Espírito Santo para trazer a mim e a você uma palavra profunda. E a palavra profunda é como experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Pastor Ricardo, como experimentar essa vontade? O que eu preciso fazer? O que eu preciso dar? Quais os pré-requisitos?
ela é real, ela está aí. Mas nem todos estão experimentando, não é verdade? Há pessoas que estão assim, eu queria tanto a vontade de Deus na minha vida, eu não sei o que é a vontade de Deus, eu acho que a vontade de Deus é a direita e a esquerda. Apesar da igreja do Renovo estar nessa situação, mas eu nunca duvidei de que a vontade de Deus é que ela seja na igreja de multidões. Amém. Ontem eu estava no discipulado, o pastor Taí estava comigo, e uma coisa gostosa dessa dependência de Deus é que você não depende de ninguém. Cara, não depende. Porque o líder é uma bênção da igreja. Mas o líder, quando ele se torna arrogante, a ponto de dizer, sem eu nada acontece, se eu não estiver no culto, não tem culto, aí o diabo é. Então, por exemplo, tem líder que não vem quinta, culto de quinta foi uma bênção, fez falta para ele não fez falta. Porque se a gente ficar dependendo de homens, você não depende de Deus. E tem gente que não experimenta a vontade de Deus porque quer agradar homens, porque é empregado de homens. Por exemplo, eu sou totalmente contra, me perdoe você que é capelão militar e vive disso, com capelania militar. Porque ele é ministro evangélico, dentro de um quartel, e coronel chega e diz, o culto vai ter 10 minutos. Ele diz, sim, senhor. Não, vai ter muito hoje, sim, senhor. Olha, você não vai pregar, sabe, aquela coisa presa. Tem igreja que assina a carteira do pastor, tem igreja que manda em pastor, tem igreja que põe estatuto acima do pastor. E sabe o que acontece? Ele não experimenta a vontade de Deus, experimenta a vontade de um grupo de homens. Meu irmão, você é livre. Você tem que experimentar a vontade de Deus, tem que orar, jejuar e buscá-la, porque ela é boa, diga boa, perfeita e agradável. Agora, há requisitos para tudo na vida, há requisitos. No Boa Chance, no Novo, tem lá os concursos, então tem requisitos, tem idade, tem formação, dependendo do tipo de atividade, tem peso e altura. Ah, eu conheço um rapaz que tem 1,50m, pesa 120 kg, quer ser TM. Não vai ser, por causa do peso da altura. Tem que ter carteira de motorista, tem que falar algum idioma. São requisitos, pré-requisitos para ter alguma coisa. Para você experimentar a vontade de Deus, a Bíblia diz que há requisitos. Diga, há requisitos. E está aí no texto. Está aí no texto. Renovação da mente. Mente suja. Mente arcaica. Mente antiquada. Mente retrógrada. Mente fechada. Não experimenta a vontade de Deus. Alguém pode dizer, ai, pelo amor de Deus. Está gravado. Essa mente não vai experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. É perfeita, é agradável. É uma mente suja. Uma mente doente. Uma mente de cura. Uma mente carnal. Uma mente maliciosa. Uma mente maquiavélica. Não experimenta a vontade de Deus. É preciso haver renovação, reciclagem, renovo. Re é um prefixo latino osso, que significa simplicidade. A palavra difícil, simplicidade. Até enrola muito. Mas é isso mesmo, é simples. Ou seja, o que é hoje amanhã pode não ser. E você tem que aberto para isso. Porque a visão do celular, que a nossa igreja é, uma igreja que adotou do celular, é algo novo. Mas o piano, quando entrou na igreja, era algo novo. E foi um perrengue. A música, quando entrou na igreja, foi um perrengue. Então, se no passado houve luta para chegar à igreja, sempre haverá, porque as pessoas não entendem que Deus é um Deus criativo. Diga Deus. Deus é um Deus criativo. Deus é tão criativo que fez Elias diferente do edital. E ela levando ela, nem se fala. Uma está assim, outra está assim, exagerada.
Uma é quietinha, né, Nilton? Uma dorme e a outra